Então, como aluno da... Então, estou fazendo pergunta como aluno de engenharia, qualquer engenharia? Qualquer engenharia, com foco em engenharia elétrica, né? Já que os assuntos, vamos dizer, mais prementes é da engenharia elétrica. Essa colocação é até interessante, que NR10 é segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então, a pessoa que pega esse título, você é dono da empresa, fala, tem que obedecer isso. Você pega aquilo e diz, isso é para o eletricista, chama o eletricista ali. Essa é a primeira reação. Mas, na realidade, o que tem ali são princípios de segurança que, apesar de nascerem por conta da eletricidade, vão atingir a empresa toda, né? Como um todo. Então, NR10 não é um assunto de engenheiro eletricista e nem dos eletricistas. É deles, inclusive, mas de toda a organização, né? Então, dentro desse veio, não tenha dúvida que qualquer engenheiro é importante, necessário e útil, né, entender o que é a NR10 e as suas implicações, né? Com certeza. Então, a minha primeira pergunta seria o que é a NR10? Ok, o que é a NR10? É uma regulamentação do Ministério do Trabalho. Lá em 70, houve uma mudança na CLT e na questão, no capítulo 6 de Segurança e Medicina do Trabalho, além de vários itens da lei, né? É uma lei, tá? Com vários artigos. Tem um artigo 200, se não me engano, que fala que cabe ao Ministério do Trabalho regulamentar os assuntos referentes àquele capítulo. Quer dizer, existe uma lei falando, Ministério do Trabalho, você regulamenta. Então, os regulamentos do Ministério do Trabalho emitidos sob o auspício desta lei são regulamentos com força de lei, entende? Então, as normas regulamentadoras todas, apesar de não serem leis, eles têm força de lei no sentido de que todo mundo tem que obedecer, né? E você tem várias NRs, várias normas regulamentadoras que são obrigatórias, que todo mundo cumpre. A CIPA é uma norma regulamentadora, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Quem é que tem que ter, quem é que não precisa de ter, qual que é a formação da CIPA, como que é feita as eleições, tudo isso está o quê? Redigido numa norma regulamentadora. As questões de exame periódico, exame de admissional, demissional, periódico, isso tudo está numa norma regulamentadora. As questões de EPI, de EPC, está em uma norma regulamentadora. E dentre elas, dentre várias normas regulamentadoras, existe a NR10, cujo título é Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Então, a NR10 é uma lei redigida pelo Ministério do Trabalho. Sim. E serve para o país inteiro. Para o país inteiro, onde existe CLT, tá ok? O que é CLT? Existe o trabalhador com carteira assinada. Porque nós temos no Brasil outros tipos de trabalhadores, né? Por exemplo, um funcionário público, ele não está regido pela CLT. Então, o Ministério do Trabalho não diz respeito a este trabalhador, ok? Aí eu pergunto, será mesmo que não diz respeito? Pode não dizer de forma direta, tá? Mas acaba que de forma indireta acontece sim as implicações, né? Esse foi um do meu tema do meu mestrado que eu fiz na UFMG, né? Que eu coloquei, a NR10 se aplica ao laboratório de extra alta tensão da UFMG? Essa foi a minha proposta de trabalho, né? Ora, no laboratório de extra alta tensão da UFMG existem professores, funcionários públicos federais e alunos. Alunos não são regidos pela CLT. Então vem uma pergunta, aplica-se NR10 ali? Né? E nesse trabalho eu concluo, fica claro que apesar de não dizer diretamente, acaba que implicações acaba dizendo respeito a. Eu já fiz uma palestra, eu e o Ronaldo fizemos uma palestra, e um dirigente de um órgão público, um diretor,
não sei qual que é o cargo de um órgão público, em determinado momento levantou a mão, falou assim, pois é, até num gesto assim, de, de desabafo, estou sendo indiciado. Está sendo indiciado por quê? 2 trabalhadores subiram no telhado na hora do almoço, uma obra no meio do estado, subiram no telhado, o telhado ruiu e acabou que os 2 faleceram, né? E ele, como diretor da organização que estava fazendo a obra, né? Ele estava sendo indiciado. O que é indiciado? É aonde existem o rol dos possíveis culpados, né, para irem a julgamento. E ele estava assustado porque isso sempre aconteceu e ele nunca precisou chegar, nunca foi indiciado, né? Qual que é o assunto? Os falecidos eram contratados com carteira assinada CLT, Ministério do Trabalho, né? Então, um organismo federal, por exemplo, a própria UFMG, como foi o assunto da minha dissertação, né? Existem funcionários que são contratados, a segurança é contratada, o pessoal de limpeza é contratado, eu não sei se é contratada, mas é um assunto possível. Se ele é contratado, tem uma firma estabelecendo contrato com a UFMG. E essa firma tem o quê? Seletista no seu quadro. Portanto, a NR10 está vigindo e está atuando. Tá, então, em resumo, a NR10 é uma lei? Sim, podemos dizer que na prática, sim. Não se fala lei, tá? Porque a lei você tem umas características de formalidade que não existe na norma regulamentadora. Todavia, a nível de aplicabilidade, de observação, de obediência, nós, réis mortais, sim, podemos chamá-la de lei, tá? Tá. E ela se aplica sobre o quê? Ela fala sobre o quê? Ela fala de segurança nas instalações, tá? Segurança nas instalações. Então, está no item primeiro dela, que instalar mecanismos. Agora me fugiu o termo certinho, tá? Fugiu aqui o termo certinho. Mas medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores, tá? Então o assunto dela é segurança e saúde, medidas a serem tomadas de forma a garantir segurança e saúde dos trabalhadores. Notadamente nas instalações elétricas, com certeza. Mas naturalmente, instalações elétricas se expande para outros campos, né? Se expande para outros campos. Vou dar exemplo. Varrer o chão, ok? Então você vai pegar uma vassoura de piaçava, vai varrer o chão, você é o profissional responsável pela firma de limpeza, né? Você faz parte de uma equipe, você passa a vassoura e passa um pano úmido ou um produto, né? Te pergunto, isso é intervir na instalação elétrica ou não intervir na instalação elétrica? O que você acha? Não. E se esse chão estiver dentro de uma subestação elétrica? E se do seu lado tiver um mecanismo, um disjuntor, uma botoeira que liga e desliga a energia? E você está a um passo dele, te pergunto. E se você bobear, esticar a vassoura assim, você corre o risco de acionar a instalação elétrica. Te pergunto, você está interagindo ou não interagindo? Você está interagindo. Está interagindo. Então, na realidade, quando fala em instalações elétricas, não é eletricista, circuito aberto. Vou mudar o que eu falei. Não é apenas eletricista, circuito aberto. É todo mundo que possa interagir, ou esteja interagindo, ou esteja próximo da instalação elétrica e que isso esteja afetando, de alguma forma, a segurança e a saúde desse trabalhador. A NR10, então, fala sobre a segurança que as instalações elétricas têm que ter para que não ofereçam risco a quem estiver perto dela. Ou
Ótimo. Ou A interagindo com ela? A instalação, verdade. Vou acrescentar a manutenção dessa instalação, as sinalizações dessa instalação, o preparo de quem vai intervir nessa instalação, o preparo de quem vai se aproximar dessas instalações, as ferramentas de quem vai usar nessas instalações, o procedimento de ligar ou desligar essas instalações, tudo isso envolve a NR10. Então você veja que por esse escopo, não é muito simplista você falar que o assunto é do eletricista. Apesar do título estar convidando a isso, tá? O assunto não é do eletricista, o assunto é de todas as de todo mundo que convive na instalação. Tá? Então, você falou de instalação elétrica o tempo inteiro. Sim. Me fala o que é uma instalação elétrica. Em que seja... O que é uma instalação elétrica relevante para a NR10? Ótimo. Essa pergunta é muito interessante. O que é uma instalação elétrica nesse contexto? Ok. Primeiro eu vou falar tecnicamente, depois eu falo como que a NR10 trata isso, né? Nós estamos na era da eletricidade, né? Apesar de nós termos fontes fósseis com capacidade energética mais elevada do que a eletricidade, né? Ainda temos esse tipo de energia, ou ainda usamos desse tipo de energia. A questão da energia elétrica vamos dizer, disponibilidade muito ampla. Qualquer lugar que você vá, você tem energia elétrica. Então é a nossa energia primeira, né? A nossa energia primeira. Então toda a parte de fios, de cabos, de equipamentos, de dispositivos de proteção faz parte do que a gente chama de instalação elétrica, né? Geração, transmissão, distribuição e consumo. Tudo isso faz parte da instalação elétrica e isso está citado, né, nominalmente na NR10 nos primeiros itens. E tem 3 ou 4, né, do que é instalação elétrica. Bem, mas então como é que a NR10 vai fazer um intercâmbio, né? Como é que a NR10 vai falar de instalações elétricas, ou como é que ele vai falar de segurança, já que dentro desta geração, transmissão, distribuição e consumo, nós temos características elétricas diversas, né? Quais são as características elétricas diversas? É questão de tensões de trabalho, é questões de corrente, de curto-circuito diversos, é questão de finalidade do alimentador, etc. e tal. Ok, mas o assunto da NR10 é segurança. Então o assunto não é instalação elétrica. O assunto é o ser vivente, né? E o ser vivente, você sabe o que é, né? Ser vivente. Todo mundo que está vivo? Todo mundo que vai morrer, eu prefiro dizer. Né? Todo mundo vai morrer. Então, claro que é todo mundo que está vivo. Então, o ser vivente é um ser morrente, né? Então, o assunto ele parte assim: o que é que mata uma pessoa? O que é que nós vamos julgar que é possível de matar uma pessoa? Então, ele tem no seu anexo, a questão do ponto eletrificado. Eu esqueci o nome, como é que ele trata. Existe um ponto vivo de energia, ok? E ele está acessível a um ser humano. Então ali se estabelece o que são as zonas controladas. É em função da tensão, sim, e distâncias de segurança em relação àquele ponto energizado, tá? Então vamos lá. Eu estou num corredor de uma escola e eu tenho um quadro de distribuição no corredor dessa escola e eu sou eletricista desta escola e eu preciso mexer nesse quadro elétrico, tá? Claro que eu vou escolher, né, um horário de não crianças no corredor, né? Isso está na NR10, análise de risco, está na NR10. Então vou escolher o momento, eu conheço o quadro,
eu tenho um procedimento, o que eu vou fazer, eu tenho equipamentos, eu tenho ferramentas, eu tenho material para fazer essa intervenção. Bem, se eu abro o quadro, ok? Esse quadro está com uma chave, eu abro esse quadro. Se ao abrir esse quadro tiver ponto acessível, ponto energizado acessível, eis que se estabeleceu essas zonas. E cada zona tem a sua restrição dentro da NR10. Tá? De pessoas que podem intervir, de ferramentas que podem estar lá, de instrumentos que podem usar. Tá? Se eu abro esse quadro e esse quadro está com o que eles chamam de painel, né? Quer dizer, eu não consigo ter acesso a ponto eletrizado, eletrificado, ponto energizado dentro do quadro, ok? Então essas zonas ainda não existem para mim e eu estou, digamos, protegido dessa energia elétrica. Tá? Então ele trata assim, existe um ponto energizado acessível, eis que a NR10 aí com certeza já tem observações a serem feitas, tá? NR10, eu já falei isso muito em muitas palestras e cursos, é o seguinte, você tem um caminhão, o caminhão está carregado, está estacionado no alto de uma ladeira, ok? Você solta o freio de mão e coloca na banguela, vai descer, vai descer. Então a NR10, o que a gente precisa, nós profissionais, nós empresas, o que nós precisamos é compreender o que era esse texto e pegar o início dele. O que é que eu preciso, por onde eu começo? Se eu começar a trabalhar com os assuntos demandados pela NR10, com o conhecimento do que é a NR10, né? O que é com conhecimento do que é a NR10? Fazendo trabalhos realmente sustentáveis, realmente robustos, que realmente trazem o meu objetivo da NR10, não tem dúvida, a coisa vai cada vez ficando cada vez melhor, tá? O que eu vejo muito em campo é muitos equívocos, ações equivocadas em nome, inclusive, de textos explícitos na NR10, explícito. Por que você está fazendo isso? O cara pega um item NR10 e me esfrega na cara. Aqui, ó, seu analfabeto. Não leu, não? Mas ele não está entendendo o que está por trás daquilo. Então, muitas medidas assim, pegando o texto, redunda em ações exaustivas, custosas, que demandam um tempo imenso e o pior de tudo, não cumpre a NR10. Né? Tem vários exemplos para dar nesse aspecto. Então, a gente precisa entender o que é a NR10, para a gente conseguir fazer atuações inteligentes. E inteligentes é o quê? Sintonizadas com o objetivo da NR10. Mas se ele está fazendo uma medida, implementando uma medida que está explícita na NR10, como é que isso não atende ela? Ótimo, muito bem perguntado, viu? Vou te falar, não existe nenhuma medida explícita na NR10. Nenhuma. O que existe são assuntos a serem cuidados. A forma, a ação, como é que você vai operacionalizar isso na sua indústria, está em suas mãos. Então essa pessoa que, como você disse, te esfrega na cara a NR10, te mostrando um texto dela, porque ele não compreendeu, então, como cumprir aquilo. Não compreendeu como cumprir aquilo. Então, por exemplo, tem na desenergização as etapas de desenergizações. Tá? O que é desenergização? Eu tenho uma instalação elétrica, mas eu vou atuar nela e colocá-la numa situação como se não fosse instalação elétrica. O que é isso? Eu vou desenergizar com segurança para que a partir daí o trabalho possa ser feito sem nenhum cuidado elétrico. Tá? Quando eu falo cuidado elétrico, é segurança. Não precisa EPI, não precisa ferramental testado, não precisa isso. Por quê? Porque a instalação está desenergizada. Então tem os vários passos, né? Desligar, confirmar a ausência de tensão. E um dos itens é impedimento de reenergização.
impedimento de reenergização. Vou pegar só esse item aqui, tá? Vou pegar só esse item aqui, porque eu vou te contar um caso que eu passei aí na minha vida profissional. Então existe impedimento de reenergização. O que é impedimento de reenergização? Eu sou eletricista. Eu fui lá e desliguei o circuito que eu vou atuar em campo, que eu vou mexer em campo, onde estarei trabalhando. Tirei a energia dele. Tomei uma série de outros cuidados que está na NR10. No momento oportuno a gente conversa sobre isso, não é o assunto agora. Mas o que é impedimento de reenergização? Eu abri, só eu vou fechar. Então o impedimento de reenergização é um assunto mecânico. É um cadeado, é uma chave, é alguma coisa que está no meu bolso, mas precisa de uma chave que está no meu bolso e só está no meu bolso, eu que sou eletricista, de forma que para eu abrir, para fechar, somente eu abro. Ok? Então é um dos passos. Quer dizer, a gente não se preocupa só em abrir o circuito. A gente está preocupado, a gente que eu falei a NR10 está preocupada em garantir que quem abriu é quem vai fechar. Somente quem abriu é que vai fechar. Ok? Isso aí pode parecer assim, isso acontece muito em indústria, né? Por exemplo, o alimentador está num ponto da instalação, a pessoa vai lá, abre o circuito e vai trabalhar longe. Mas o circuito é alimentado por lá. Se nesse momento alguém energizar, lá a pessoa corre risco de eletrocução. Se alguém desavisado passa ali perto e fala, estou desligado, Ótimo. Preciso religar, e tem a condição disso, aí dá problema. Se eu usar a palavra certa, desavisado, porque vai estar um aviso lá, tá? É um dos passos. Mas só isso não basta. Nós estamos querendo, inclusive, vencer o desavisado, o distraído. Não só desavisado, o desavisado está lá, mas o distraído, né? Então, exatamente isso. É evitar, tirar os meios do cara reenergizar isso de forma tranquila, ok? Nós não estamos falando de evitar sabotagem. Sabotagem é outro assunto, é assunto policial, tá ok? Não é isso. Nós estamos, você está numa firma, você é um trabalhador da eletricidade, você abre um quadro, está lá um cadeado com o circuito aberto, um cadeado impedindo você fechar o circuito. E está lá um aviso. Quem é que abriu, quando que abriu, por que abriu. Bom demais, né? Bem, vou voltar ao caso. Impedimento de reenergização. Então, uma firma grande mesmo, né? Grande mesmo, com mais de 3.000 dispositivos de abertura, e abrindo contratação para impedimento de reenergização. Em quais os disjuntores, em todos. Ele não entendeu o que é impedimento de desenergização. Ele entendeu, ele só não entendeu que logo depois da NR10 dizer o que é desenergização, tem um item que fala assim, o procedimento acima de desenergização pode ser aumentado, pode ser diminuído, pode ser ampliado, pode ser reduzido, por pessoa autorizada, né? Quer dizer, tem que ser uma pessoa que responde na lei por aquilo, devidamente documentado, desde que o nível de segurança ali preconizado continue o mesmo. Então ele não está falando de impedimento de reenergização em cada disjuntor. Ele está dando um exemplo. Entende? Ele exemplificou. Então, por exemplo, vamos lá para a prática. Imagina só que eu tenho um galpão. Estou aqui numa ideia. Eu tenho um galpão e tenho um quadro de distribuição de luz. Todo lugar, toda firma, toda empresa, toda casa tem um quadro de distribuição de luz e iluminação. Eu preciso de impedimento de reenergização. Ok. Então faz um cadeado que tranca o quadro todo. Qual que é o problema? É um assunto que não existe nada operacional, não consigo ver nada operacional, que alguém precisa com urgente manobrar um disjuntor de luz, enquanto eu estou ali na escada trocando a lâmpada daquele reator, daquela luminária, né? Então, o assunto não é para... A NR10 não diz ações. A NR10 é conceitual. Conceitual em todos os seus pontos.
inclusive nos pontos que aparentemente ele está falando de ações. Não está falando de ação. Está falando do que cuidar. Como cuidar? Assunto seu, que é o dono da indústria, que é o dono da instalação. Ok? Tá, eu como formando em engenharia, então, essa NR10, ela vai estar presente em empresas que eu possivelmente posso trabalhar. A NR10 é responsabilidade minha, como pessoa Ótimo. lá dentro? Ótimo. Como que isso me toca, né? Que parte da NR10 me toca como Ótimo. pessoa dentro de uma empresa? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Tem um item da NR10 curto. A NR10 é toda curta. A responsabilidade é solidária em todas as atividades. O que é responsabilidade solidária? Quem contratou é responsável. Quem foi contratado é responsável. Igualmente, não é divisão de culpa, não. Igualmente. Então vamos lá, vou contar um exemplo, que eu inclusive ouvi isso no Senase, né? Uma autoridade do Ministério do Trabalho, né? Contando esse caso, mas é a ilustração. E você imagina um contrato grande, isso é muito comum, um contrato grande, entender esse contrato grande, que a firma A fechou com a B pegou essa parte aqui e contratou a C, e a C pegou esse escopo aqui e contratou a D, e a D pegou isso aqui e contratou a E, e eis que a E fez uma coisa que não devia, morreu uma pessoa, existe um réu. Um réu. Quem é o réu? 2 pontos. Esse CNPJ CPF, 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 todo mundo. Agora é um réu, você entende? Isso que é a responsabilidade solidária. É um mecanismo de garantia de que a pessoa que foi lesada vai ser ressarcida, sabe? Dentro da lei, o que é que a lei permite, né? Agora, é um mecanismo extremo, é uma frase curta, rapaz. É uma frase curta, mas que tira, vamos dizer, coloca preto no branco as questões de responsabilidades. Uma frase curta que está na NR10? Que está na NR10. Então vamos lá, você vai contratar, tá, uma firma. Você vai contratar qualquer firma, sabendo que ao contratar, você é também responsável pelo que ele faz, deixa de fazer? Não. Aí você afirma, tal. Quem é de vocês que vai vir aqui? Quem são os seus profissionais que vão vir aqui? Cadê o currículo? Cadê a experiência deles? Cadê o EPI de vocês? Cadê o controle das suas ferramentas? Deixa eu conhecer, deixa eu ver. Porque uma vez aceito, uma vez estando em campo por um contrato, não tenha dúvida que você também está na responsabilidade. Eu gosto de dizer que a NR10 é um mecanismo de profissionalização fantástica do país. Profissionalização fantástica. Porque ninguém que está ciente do que é NR10 contrata qualquer um, quer sempre os melhores profissionais. Não quer profissional mais ou menos. Na equipe dele não quer a pessoa desatenta. Na parte elétrica, mas de jeito nenhum. Vá procurar outra área, né? Então existe sim um veio natural de profissionalização da instalação e das atividades técnicas relativas aí à instalação elétrica e naturalmente das atividades aí correlatas aí de engenharia. Quero. Existe um curso obrigatório sobre NR10. A minha pergunta é, esse curso é obrigatório para quem? Para todos os engenheiros? Ou é obrigatório para exercer alguma função? Ok. Ele é obrigatório em quem vai intervir na instalação elétrica, tá? Vamos colocar dessa forma. Para quem vai intervir na instalação elétrica. Eu não gostaria de falar do curso em si, não. Eu gostaria de falar de outras coisas primeiro, antes do curso. A NR10 fala o seguinte,
Nós precisamos de sistemas preventivos, de mecanismos para garantir segurança e saúde. Ok? E ele já enumera uma série de medidas que é reconhecidamente favorável à segurança e saúde. Ora, se é reconhecido que ajuda, por que nós não vamos colocar aqui na nossa lista? Claro que vai colocar. Então, o que está lá? Análise de risco. O que é análise de risco? É o que você faz no seu carro quando você vai pegar a estrada. Precisa fazer uma viagem, ok? Precisa fazer uma viagem, você vai para o interior do Paraná, pegar centenas de quilômetros, estrada brasileira, você entra no carro e vai? Não, peraí. Deixa eu ver quanto está o pneu. Deixa eu ver como é que estão os pneus. Quanto é que é a última troca de óleo? O que é que eu já troco, não troco? Vou lá, preciso de alinhamento, balanceamento, vou pedir uma revisão, estava com vazamento de óleo, não está com vazamento de óleo, vou levar no mecânico. Isso é análise de risco. O que é isso? É para evitar acidente? Não, para minimizar a probabilidade de acidente. Você sai a qualquer hora para a estrada? Não. A estrada é tal, onde é que eu vou passar, quais são os trechos complicados, eu vou ter que cruzar São Paulo. Qual que é o melhor momento de cruzar São Paulo? Eu acredito que é de madrugada, que senão você fica agarrado na marginal. Então você estuda isso, faz uma análise de risco e toma medidas efetivas ou para eliminar o risco, ok? Para eliminar o risco, né? O seu carro está com óleo vazando, com esse carro eu não vou alugar um carro. Eliminou o risco. Vai eliminar o risco ou minimizar a probabilidade do risco tornar-se um problema, né? Ou minimizar as consequências no caso de acontecer o que não se quer que aconteça, né? Então, tá lá a análise de risco. Tem mais, você vai mexer numa instalação, mas a instalação não brotou, a instalação não apareceu, a instalação não é uma surpresa. A instalação foi projetada, foi instalada por alguém, por pessoa responsável. Então tem de ter documentação disso. Então documentação você tem que estar disponível para você que vai intervir. A análise de risco está lá. Documentação atualizada lá está. Né? Agora é o seguinte, essa coisa que você vai fazer nesse quadro, por exemplo, trocar um disjuntor, já vários trocaram. Então nós vamos escrever um procedimento. O que é que você tem que fazer para trocar esse disjuntor nesse quadro? Procedimentos operacionais. Procedimentos operacionais. Ao se escrever procedimentos operacionais, existe uma necessidade dos chamados EPCs, Equipamento de Proteção Coletiva. Por exemplo, esse quadro elétrico está dentro da firma, mas existe passagem, corredor de pessoas por aqui. Está próximo do quadro. Então o que você vai fazer? Você vai ter uns fones de aviso, uma fita, uma zebra amarela para avisar as pessoas não aproximarem enquanto você está com o quadro aberto, que beleza. Vai estar no procedimento. Você vai precisar de EPI, equipamento de proteção individual, porque o quadro elétrico está energizado. Ah, não, mas se eu proceder a desenergização do alimentador lá do outro quadro, é verdade, você pode fazer isso. Mas enquanto você está fazendo a desenergização, a instalação está energizada, você vai precisar de EPI. Foi uma palestra, uma pergunta que eu ouvi, uma palestra que eu assisti, de uma autoridade que estava proferindo a palestra, levantaram a mão. O eletricista precisa de EPI? O eletricista precisa de equipamento de proteção individual? E ele começou a resposta, lembro claramente, não existe nenhum item da NR10 exigindo que o eletricista tenha EPI. Todavia, ele vai intervir em instalação energizada. Então não está explícito, está implícito. Aí ele terminou assim: para mim, o eletricista é um homem EPI. Luva de isolação antes de chave de fenda.
luva de isolação. Primeira coisa, né? O cara está trabalhando em baixa tensão, que beleza. Luvas de isolação bastante razoáveis de custo, né, de manutenção, você consegue. Tá lá na mala dele, né? Tá lá na mala. O homem é EPI. Você falou que em vários lugares se tomam medidas, né, achando que estão atendendo a NR10, mas na verdade não estão, né, Sim. efetivamente atendendo. Sim. Então, existe uma dificuldade nas empresas em geral em conseguirem atender a essa norma? Isso é uma coisa que não é simples para as empresas? E elas têm dificuldade com isso? Elas contratam pessoas de fora para resolver isso para elas? Ou... Sim. Pois se a pessoa leu, mas não entendeu a mensagem que ali está, sim, ele tem dificuldade. Então, numa firma, tem um trabalho relativamente recente, numa reunião inicial, ainda nem estava contratado, né? Ele falou assim, o responsável lá pela instalação, eu quero saber o que fazer agora. Quer dizer, ele já tinha uma série de ações, muitas ações extremamente relevantes, positivas, com relação à NR10. Tá? Era uma firma não ingênua na NR10. Era uma firma já com anos de trabalho, de investimento sério e com mudanças significativas na segurança. Eu te digo isso porque é uma firma que eu já tive a oportunidade de visitar, né, em vários momentos da minha vida profissional, né, por décadas. Né? Então tá bom, muito bom. Mas a agrura, a agrura dele naquele momento é o que fazer? O que eu tenho que cuidar? Né? Quer dizer, eu vou fazer um cronograma agora para o próximo ano. Quais são os assuntos? Eu falei, você fez o relatório de inspeções atualizadas? Falou, eu fiz já tem uns anos, tinha uns 4 anos. Eu falei assim, você precisa desse relatório, não para você ter essas perguntas, mas para você ter essas respostas. O relatório tem essa função. O relatório está no item 10.2.4, né? Ele é um documento que vai te informar, vai te fotografar o estado em que está a sua instalação a nível de segurança e com certeza vai apontar os grandes assuntos de segurança ou os assuntos mais prementes de segurança. Os pontos de risco da instalação? Falou tudo. Quer dizer, os pontos de risco, de maior risco na sua instalação. Aonde que está o seu grande problema? Quer dizer, isso permite uma intervenção inteligente. A firma vai fazer um investimento, uma atuação, um trabalho e vai tocar no ponto mais frágil da segurança. Então, o risco da instalação estava no nível e depois dessa intervenção, o risco caiu, ok? Risco é probabilidade, ok? Risco é probabilidade. O que é probabilidade? Qual que é a possibilidade desta situação causar um acidente, né? Isso é que é risco. Então, nós estamos aqui na nossa casa. Tem uma laje aqui, ok? Tem uma laje em cima da nossa cabeça? Sim. Te pergunto, a laje não vai cair? A princípio, não. O que está por detrás desse a princípio? Eu estou confiando na estrutura da casa. Isso! Para segurar a laje lá. Isso. Vamos falar o que é confiar em. É um risco suficientemente pequeno para você não se preocupar. Entende? Então o risco existe, sempre existe. Então o risco sempre existe. As ações de engenharia é para trazer esse risco a níveis toleráveis, a níveis suficientemente pequenos para isso não se tornar um problema. A NR10 vai trabalhar com risco.
Nós estamos numa instalação energizada. Se você falar assim, nós temos que eliminar qualquer possibilidade de morte com eletricidade. Esse é o nosso objetivo, eliminar qualquer... Tira a energia elétrica. Nunca aconteceu de alguém ser atropelado por um trem de ferro onde não existia linha férrea, né? Parece Chapolin Colorado, meio idiota isso, mas isso é uma realidade. E é um dos mecanismos de controle, tá ok? É um dos mecanismos de controle. Você cercear a proximidade de pessoas, isso é um mecanismo de controle. Então eu tenho uma entrada de energia, onde estão os transformadores de alta tensão para média tensão. E o que eu faço com eles? Cerceio, grade no entorno dele, não se aproxime, apenas pessoas autorizadas. E se ninguém está ali perto, né? Ninguém está ali perto, claro que ali ninguém vai morrer. Então nós estamos trabalhando com risco. Nesse ponto da instalação, quais é o risco? Nessa tarefa que tem que ser feita na instalação, qual que é o risco? Aí a gente consegue identificar quais são os grandes bandidos. Mas a nossa conversa está se alongando, e agora eu lembrei que começou pela pergunta do curso. Vou voltar à sua pergunta. Falei de análise de risco, falei de documentação, falei de treinamento, e naturalmente vem EPI e EPC voltados naquela ação, ok? Uma das medidas de controle efetivas para a segurança, qual que é? O curso. O curso, treinamento. Então, o treinamento que está previsto na NR10, ele entra nesse viés. É uma medida para o quê? Para garantir a segurança, aonde? Dentro da sua instalação. Então, quais são assuntos desse curso? Ora, vamos olhar na sua instalação, qual que é o grande problema, tá? Qual que é o grande problema? Claro, a NR10 tem uma ementa que coloca, ótimo isso, é explícita lá, porque se isso não tivesse, a coisa ia virar chacota. Você começa a ler a NR10, não entende nada. Tem um curso, faz o curso, fez o curso, que bom, vamos seguir em frente. Sendo que não tem nada a ver isso. A NR10 é uma cultura, é uma gerência de risco, é uma gerência de segurança. E gerência de segurança é o que? Gerência é o que você faz com a sua saúde. O que é? Você foi ao dentista? Ok, fui ao dentista. Você não vai voltar lá nunca mais? Não. Você volta de um ano em um ano, 2 anos em 2 anos. Você vai no oftalmologista, volta depois no oftalmologista. É um cuidar constante, né? Para identificar os problemas e sim ter medidas de combater os grandes problemas da sua instalação na NR10, no exemplo que eu dei, no caso da sua saúde. Existe uma vistoria que é feita por algum órgão, por algum profissional, alguma entidade profissional nesse quesito sobre a NR10? Então, esse órgão iria nas empresas ou nas instalações elétricas ver se a NR10 está sendo atendida ali? Excelente pergunta essa. Excelente pergunta. E a resposta é curta: não. Se você perguntar para a NR10 se a coisa está boa, se o que você está fazendo está bom, a ação que você adotou, porque a NR10 não fala de ação, fala do que você tem que cuidar. Você na instalação olha para aquilo e fala, como é que nós vamos cuidar disso? Quais são as ações? E você traça as suas ações, implementa as suas ações, implementa os seus procedimentos, faça seus treinamentos, faça sinalização, controle de EPI, disso, daquilo. Aí você bate na NR10 e fala assim, tá bom desse jeito? Ele vai falar assim, está garantida a segurança e saúde, tá bom. Se não tá, não tá. E daí que vem o relatório, as inspeções atualizadas. Você faz o relatório, você tem metas, e daqui a pouco, daqui a algum certo tempo, você vai refazer esse trabalho. Para você estar sempre sabendo o que está acontecendo e tomando as medidas certas. Aí você vai falar assim, mas então eu tenho que refazer o relatório
de inspeções atualizadas? Sim, tanto é que ele é atualizadas, né? Tem que refazer. Aí você fala, de quanto em quanto tempo a NR10 me manda refazer? Ele te manda refazer de forma a garantir segurança e saúde. Volta para você. Então não existe certificação externa, não existe aprovação externa, não existe aprovação pelo Ministério do Trabalho. Não existe nada disso. Não existe gabarito de procedimentos. Não existe gabarito de como fazer. É assunto íntimo da instalação. Ok? De forma a garantir segurança e saúde. Então, no seu relatório de inspeções atualizadas, vem uma pergunta. Aqui nessa subestação, aqui nesse assunto que nós trabalhamos na última vez, está controlado os riscos? Quais são os riscos? Teve mudança? Entrou equipamento novo? Tem gente nova? Esse pessoal novo já está sabendo tudo? Eles receberam treinamento? Isso tudo tem que ser fiscalizado. Se não tem, então, esse órgão fiscalizador, quando é que essa NR10 é efetivamente cobrada de uma empresa que tem instalação elétrica? Ah, ótimo. Essa pergunta é ótima. Só concluindo o que eu falei, a NR10 é autogerida, ok? Você tem uma instalação que tem, você tem uma indústria, uma atividade que tem instalação elétrica. Você tem que gerir a segurança dessa instalação no sentido amplo, tá? Instalação, pessoas, locais, ambientes, equipamentos, tudo isso eu estou chamando aqui de instalação. Bem, ótima pergunta e a resposta é muito simples. É muito simples e muito severa. Imagina aqui que nós estamos conversando aqui, está vigindo a NR10, tá ok? Está vigindo a NR10 e todas as normas regulamentadoras, desde a década de 70, 79 foram publicadas a primeira versão das normas regulamentadoras. A NR10 lá estava, muito incipiente, um texto muito frágil, muito mais para ocupar espaço. O Ministério do Trabalho fala assim, estou cumprindo o meu dever legal, sabe, do que realmente produzir efeitos em campos, né? Em 2004 teve uma mudança fenomenal na NR10 que traz todas essas novidades que nós estamos aqui, que está sendo o tom da nossa conversa. Bem, então vamos lá. Quando é que vai ser cobrado? Imagina só que nós estamos aqui conversando e chegou aqui uma informação que na firma X, na cidade B, uma pessoa morreu. Ok? Uma pessoa morreu, estava trabalhando e morreu. A firma X da cidade B. Nós só sabemos isto, nós dois. Nós nem conhecemos a cidade. Nós não fomos lá, não conhecemos a instalação da firma X. Nem conhecemos a cidade B. Te pergunto aqui, a NR10 foi atendida? Não. Não foi. Não foi, tem um defunto para nos negar. Nós temos que tomar medidas preventivas, medidas de segurança, de forma a garantir segurança e saúde. Se tem um cidadão morto, não foi cumprida a NR10. Eu não estou falando aqui, não estou querendo entrar em critério de culpabilidade. Eu estou falando de fato. Porque a culpabilidade, a intensidade da culpa aí entra em juízo, tá? Entra em juízo. Mas o fato me diz. A firma B, a firma X da cidade B, pode até ter feito vários trabalhos, não precisamos ir lá ver, tá? Uma série de trabalhos de NR10, manter uma série de cuidados e isso e aquilo. Mas não foi na forma, não foi na intensidade, não foi na frequência, não foi no cuidado, não foi com zelo, não foi com atenção, não foi com as pessoas, a ponto de evitar a morte. Tanto é que um cara morreu. Não é? Então a gente sabe que a NR10 não foi atendida. E vou te falar uma frase, uma fala que eu ouvi também de uma autoridade do Ministério do Trabalho, num evento, numa palestra que eu participei. Ele falou assim, não temos técnico do Ministério do Trabalho. Ele bater na sua porta, ele vai querer saber como está, se está indo,
as questões de segurança, como estão as normas regulamentadoras, ele vai te orientar, ele é um consultor, vai lá para te orientar. Não tema, ele vai no sentido de colaborar. Tema se ocorrer alguma morte. Porque nós não vamos lá tomar cafezinho. Nós vamos aplicar o máximo que a lei nos permite aplicar de punição. Porque aconteceu que nós estamos trabalhando duro para evitar. Aconteceu. E isso é o que nós estamos querendo evitar. E tem mais. E tem mais. Agora, isso ele não falou não, tá? Agora eu vou falar coisas minhas e coisas que eu estou vendo. Veja só, me acompanha. Existe uma norma regulamentadora, que você mesmo falou, a nível prático é uma lei, ok? É uma lei dizendo que nós temos que ter garantia de segurança e saúde. Aconteceu uma morte dentro da nossa empresa. Então não foi cumprido a NR10. Mas a NR10 não é obrigatória? Então essa morte é uma não observância de um quesito legal. Percebe? Essa morte tem um forte indício de um crime. Não é um acidente. Não é um acidente. Não é um acidente. Então vai chegar o Ministério do Trabalho? Sim. Vai chegar só o Ministério do Trabalho? Não. Vai chegar a Polícia Civil já. Né? Vai chegar a Polícia Judiciária para fazer os levantamentos, porque existe uma morte. Existe uma morte e não é acidente de trabalho. Eu falo que acidente de trabalho, depois da NR10, virou substantivo abstrato. Eu lembro lá no Barão do Rio Branco, substantivo concreto. Maçã é substantivo concreto. Não sei porque gosta de maçã. Engraçado, nós temos tão pouca cultura de maçã, né, aqui no Brasil, mas se fala, maçã é um substantivo concreto. Você pega a maçã. É verdade. O amor não é substantivo concreto, porque você não pega o amor, né? Amor, raiva, ira. Substantivo abstrato. Acidente de trabalho está virando substantivo abstrato. Porque quando você pega o que nós temos nas leis, estou chamando NR10 de lei, você vê que é uma morte decorrente de uma não observância de um quesito legal. Né? Então tem implicações assim longas e duradouras. Né? Inclusive, né, as chamadas ações retrógradas. Poxa vida, me fugiu aqui o nome. Que está cada vez mais presentes e cada vez mais, e vai ser cada vez mais atuante até em assuntos outros fora das indústrias, assuntos pessoais. Me fugiu aqui o que é o nome, tá? Mas eu vou te dizer o que é. Aconteceu um acidente de trabalho, ou aconteceu uma morte. Viúva, pensão, auxílio funeral, isso, aquilo, pensão para viúva, isso aqui tem uma série de ajudas sociais que o INSS, né, que o governo, através das suas entidades sociais, cumpre, tá ok? Cumpre. Aí o que aconteceu? Indiciado, isso, aquilo, julgamento, isso demora anos, né? Anos. E vamos lá que daí a 10 anos saiu lavrado, né? Julgado, como é que é? Lavrado, terminou a ação judicial e que fulano é o responsável por aquela morte. Ok? Então passou 10 anos, 15 anos do acidente e acabou os assuntos legais, acabou os trâmites legais e fulano é o responsável por aquela morte. O INSS, nesse momento, entra na justiça. Senhor fulano, o custo dessa pensão, o custo desse auxílio, o custo disso aqui, o custo disso aqui e o custo que eu paguei para a viúva, para quem ficou órfão, isto aqui é responsabilidade sua. Entra na justiça para cobrar do cara as consequências sociais da culpabilidade dele, da culpa dele no acidente que aconteceu. Então, onde é que entra a NR10? NR10 é um salto quântico. Enquanto você não estiver ouvindo muito de NR10, está até bom. Aconteceu uma morte, é no mesmo dia. Vai bater autoridades lá. Certo? Trabalho, Polícia Civil, com certeza.
já vai começar a investigação. E não vão tomar cafezinho. Vou lhe contar, já que você falou de curso, vou lhe contar uma coisa que eu não estava presente. Tá bom aí o horário? Quantas horas, hein? Acaba esse e a gente encerra. Ótimo. Então, eu vou contar um caso que eu ouvi de uma pessoa, de um companheiro, que inclusive dá curso comigo, né? E que ele viu isso. Ele estava na planta, tinha acontecido um acidente e estava o Ministério do Trabalho lá fazendo as investigações com relação ao cumprimento de NR10, tá? O assunto de eventual crime é Polícia Civil, tá? Mas o Ministério do Trabalho tem sim a autoridade de fiscalizar. Ele pode a qualquer momento bater em qualquer firma e perguntar como é que está a NR10 e ver o cumprimento e aplicar multas no caso de não cumprimento. Ele tem esse poder. Então, se acontecer um acidente, claro que eles vão lá e vão pegar a NR10 e vão varrer a NR10. Mas vou te contar esse caso do curso, que você perguntou para o curso todo mundo lembra do curso. Todo mundo lembra do curso. Cadê o curso? Você fez o curso? Não fez o curso? Você tem curso? Né? Vou te contratar. Você tem curso de NR10? Oh, que bom que você tem curso de NR10. Né? Pessoas que não estão entendendo o viés da NR10. Mas o Ministério lá do Trabalho chegou a curso, foi varrendo o item ainda. Curso tal. Os eletricistas tem curso de segurança? Ah, tem curso de segurança. Cadê o certificado de curso? Está aqui a papelada, certificado, não sei o quê, quem participou, fulano, quem foi instrutor, está aqui, fez avaliação, tem que ter uma avaliação, fez avaliação, tá a documentação toda. Tá? Aí estava passando um fulano lá, né? Por favor, vem cá, por favor. Tudo bem? Como você chama, fulano? Você fez o curso de NR10? Fiz o curso de NR10. Ótimo, você fez, né? Pegou a NR10, aí abriu. E tem 10, 14, 5. Leu o item. O que você tem para me dizer sobre isso? Obrigado. Vou passando. Vem cá. Você fez o curso de NR10? Fiz o NR10. E tem 10, 11, 5. Isso assim. O que você tem para me dizer sobre isso? Item não atendido. Porque o assunto da NR10 não é dar curso. É dar curso de forma a garantir segurança e saúde. Existe um defunto e as pessoas não conseguem nem entender o que está na NR10. Isso dá margem, dá oportunidade e dá, sim, a legítima intenção de punir no mais alto grau. O quê? Quem é que não está observando a NR10? Nas suas letras? Não. No seu teor. Porque esse cara cumpriu a letra, não é? Não tem que dar curso de NR10? Está aqui o curso de NR10? Mas não é isso não. Tem que dar o curso de NR10 de forma a garantir segurança e saúde. E isso não aconteceu. Né?